Olá a todos, olá a todas. Meu nome é William, sou do Lar Espírita Luz e Amor, né? E buscando nesse instante a execução da palestra do vídeo de hoje, falando do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi nos trazido pelo Chico Xavier, né? E que ele só trouxe porque o autor verdadeiro, o autor espiritual Emmanuel. Nós vamos falar do capítulo 118 na sua passagem O Paralítico. Mas, como sempre, né, importantíssimo que tudo que fazemos deve começar com uma prece. Nosso dia deve começar com uma prece, deve encerrar com uma prece. Nos momentos de desespero, uma prece. Nos momentos de alegria, uma prece. Mais fácil de pedir na hora do desespero do que da alegria, mas seria o correto agradecer por aquilo que nós temos, pelo lugar maravilhoso que eu moro, pela família que eu tenho, até mesmo pela doença que vem a nos abater, mas isso podemos falar ao longo da palestra. Senhor, obrigado mais uma vez por mais um dia de vida. Obrigado pelas experiências vividas até aqui ao longo de todos os meus anos vividos. Obrigado por tudo que me concede, pela doutrina maravilhosa que oferecesses a mim, particularmente, mas que o teu ensinamento cristão, porque algumas pessoas podem não ser espíritas e estarem ouvindo a palestra, que a luz que a boa nova trouxe a todos, independente da religião. Muito obrigado por ela, porque ela me faz um ser humano melhor, ainda que não tenha alcançado, e vai demorar muito, a perfeição. Mas já não sou mais uma pessoa tão ruim como quando desfrutei do teu conhecimento. Por isso, agradeço a ti. Obrigado, Senhor, e pedimos que, mais uma vez, o Senhor nos envolva com a inspiração para o palestrante que sou eu, ou para a forma com que o verbo cairá no ouvido de todos aqueles que estão nos ouvindo. Aqueles que estão nos ouvindo agradeçam também pela oportunidade de poderem ouvir, assimilar, compreender. Que o Senhor nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Eu vou começar então lendo o trecho aqui, falando do item 118 do livro, O Paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 4. Aí vem a explanação do Emmanuel, né? O entendimento dele no texto. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alguns obstáculos que lhe impedem a sublime aproximação. Uns não têm tempo para a meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhe parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre como legítimos interessados em seus benefícios imortais, é necessário estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio de amigos, deixando-se resvalar por um buraco levado ao efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo pelos seus impedimentos de ordem material, dirija-te ao alto, com o amparo dos teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Bom, gente, iniciando aqui, a gente pode não deve, né, entender que o início de todo o texto fala das dificuldades da gente buscar o caminho do Cristo, né? Buscar a iluminação através do Evangelho, através de uma tarefa,
e a gente de fato vive no mundo físico. O mundo de hoje é muito diferente do mundo de 2000 anos atrás, é verdade, mas lá era muito pior, garanto. Hoje nós desfrutamos como impedimento a nossa família, o nosso ganha-pão, a dificuldade que temos para nos estabelecer nesse quesito, tudo bem. Isso é uma coisa inerente a todos, mas isso também não pode ser uma desculpa para que a gente não inicie. Então eu quero já iniciar começando uma obra gigantesca. Divaldo, depois de muito tempo de trabalho, iniciou a Mansão do Caminho, que atende centenas de pessoas, milhares ao longo do tempo, e nós vamos começar uma agora. É isso que nós devemos fazer, certo? Podemos fazer, mas a ideia ainda não é especificamente nesse sentido de montar uma obra grandiosa. Vamos começar pelas coisas pequenas, pelas coisas singelas. Estou no Lar Espírita Luz e Amor. De repente, o início da minha atividade começou de uma forma muito simples. Primeiro, como a grande maioria, vindo pela dor, buscando tratamento, buscando equilíbrio, a serenidade. Logo em seguida, começando a dar os primeiros passos, depois do estudo, a tarefa. Eu sirvo de exemplo para cada um? É claro que não. Estou querendo dizer que a gente não precisa iniciar começando uma obra tão grande. Vamos começar pelo início. Porque, como o paralítico aqui do texto, né, ele foi atrás justamente, ele foi principalmente atrás da oportunidade de ter o contato com o Cristo. Por quê? Porque ele necessitava. Muitas vezes a gente vem para os templos religiosos, não apenas para o Lela, movido pelo quê? Pela dor. E o que fazemos? A gente vai até um lugar e quer uma cura imediata para continuar com a vida do jeito que ela é. Mas quando a gente começa a desabrochar para esse conhecimento, quando a gente volta ao equilíbrio, volta à serenidade, a gente começa a perceber, falando desabrochando realmente, porque tem muita gente que não quer a mudança da sua vida, ela quer continuar do jeito que está, com a vida boa. Somos os espíritos reencarnados daqueles que faziam oferendas nos templos para que a sua vida continuasse boa. E longe disso, a espiritualidade não quer que a gente tenha uma vida boa. Ela quer que nós tenhamos uma vida produtiva, não no sentido de captação material, profissional, financeira, não. A produção é a nossa melhora moral à frente do que éramos, como eu falei na prece no começo, né? Então, mas para isso dedicação, tempo. Comecei no Lela, estou equilibrando-me, buscando conhecimento, com conhecimento vindo a tarefa. Mas eu tenho dificuldade de tempo. O paralítico tinha muitas deficiências também para poder ter o contato com Cristo. Nós já estamos tendo contato através do tratamento, das palestras. É a mesma coisa? Também claro que não. Mas quando nós entendemos que ali está a salvação, ali está o Cristo, devemos imitar o paralítico que fez o que fez. Nós não somos paralíticos, correto? Também não. Nós ainda somos os paralíticos da alma. Dentro da doutrina espírita, nós acreditamos que, e pelo conhecimento que o Chico e outros autores nos trouxeram, né, que grandes espíritos, ainda devedores, pediram a oportunidade de reencarnar na época e próximo do Cristo, para que pudesse servir de alguma forma. O próprio paralítico, usando essa parte, ele também foi uma pessoa que nasceu daquela forma para que o Cristo pudesse beneficiá-lo e aquilo expandir, porque há 2000 anos atrás nós falamos dele. E isso foi para que ele fosse enaltecido? Não, foi utilizado a oportunidade dele resgatar alguma coisa e ainda servir de auxílio ao Cristo como exemplo, como modelo para aquela oportunidade. Ele poderia muito bem ter ficado em casa. Estou lendo um livro agora, o Dimas, falando de 10 leprosos que foram, não cheguei nessa parte do livro, né? Mas que leprosos hoje já não temos, graças a Deus, a lepra está erradicada, mas naquela época era terrível, né? E
e eles indo atrás do Cristo para tentar, a toda forma, acreditando, tendo a fé que vão se melhorar. Nós também temos essa deficiência, nós somos os paralíticos da alma. Nós somos os paralíticos da alma, porque se vamos imaginar que tenhamos vivido na época do Cristo, há 2000 anos, ainda nós não somos espíritos evoluídos. Então ainda somos os doentes da alma, os paralíticos, que nós possamos abrir as janelas, o telhado da casa invisível que temos. E qual é essa casa invisível? Essa casa invisível é a nossa dificuldade de tempo, é a nossa dificuldade com o financeiro, porque a gente tem que colocar alimento na nossa casa, com as dificuldades familiares, com as dificuldades profissionais. Mas quando a gente tem realmente a certeza de que ali está o Cristo e dali para frente, teremos de enfrentar todo o restante com dedicação, abrindo espaço em tudo. Olha só, abrindo espaço no telhado que o paralítico fez, a gente abrindo espaço na nossa agenda, abrindo espaço para poder não afastar, não jogar para fora, porque ali nós não estamos falando que você tem que abandonar tudo, abandonar sua família, porque você incorre num risco maior. Abrir o espaço no telhado da tua vida e entrar para que, tendo o contato com Cristo, possa iniciar o processo de cura. E assim deve ser a nossa força de vontade, a nossa dedicação de abrir esse espaço, né? Nessa janela do tempo, janela do nosso cansaço. Não estamos falando aqui em preguiça, nós estamos falando de cansaço, porque todos nós lutamos muito, a nossa vida parece que o tempo, todo mundo fala que as 24 horas do dia parece que são diferentes das 24 horas de quando eu tinha 18, 19, 20 anos, é verdade, é nítido isso. Aí fica mais difícil. Sim, vamos abrindo as portas desse tempo que nós sempre alegamos que não temos, para ter o contato com o Cristo. Cada vez que eu vou, Lela, para uma tarefa, eu vou para receber, às vezes estou lá como assistido, eu estou fazendo isso de ter o contato com Cristo para que eu continue firme à frente da minha tarefa, à frente da tarefa que eu escolhi, né, estar presente, porque entendi que ao influxo, à aproximação desse caminho, eu terei mais condições de me tornar menos deficiente ou quem sabe ser curado dessa paralisia da alma que bafejava a minha há tanto tempo. Ainda tenho deficiências, mas não sou mais o paralítico, que o paralítico muitas vezes não consegue andar. Hoje consigo dar os passos. Que todos possam pensar da mesma maneira, né? Como chegar lá, como conseguir abrir o espaço. Reparem que ele pediu a ajuda de amigos para descer ele pelo telhado, né? E amigos, temos esses amigos? Talvez a figura do amigo que eu tinha até preparado para falar não esteja tão correta, porque hoje em dia a gente tem muito colega. A gente vive um mundo de redes sociais onde todo mundo fala e enaltece o que temos ou o que devemos ter. Não considero amigos, né? Amigo de verdade, se a gente contar 5 na palma da mão ao longo de uma vida, devemos nos considerar como privilegiados. Mas se não temos 1, 2 amigos de verdade, e esses amigos também têm a dificuldade do tempo, podemos desfrutar dos amigos espirituais a que se referiu Emmanuel, né? Os amigos espirituais, os nossos anjos da guarda, porque quando nós fizermos uma prece sentida, falar, Senhor, eu não consigo mais abrir esse espaço de tempo, está difícil, de forma sincera, porque também temos a bendita paralisia natural da preguiça. Senhor, mostra-me, trazei-me a condição para que eu consiga abrir esse espaço. Não gosto de ficar falando muito de forma pessoal, mas em determinada oportunidade o trabalho também me impedia e eu também fiz a mesma coisa. Preciso de ajuda para que o trabalho profissional não me impeça. E essa condição acabou vindo, fazendo a mesma coisa, me lançando, enfrentando algumas dificuldades, como se estivesse abrindo, peitando algumas situações dentro do trabalho, porque eu também não podia ficar desempregado. Mas a resposta espiritual veio, e aquilo que era intransponível eu acabei conseguindo, né? Então, quando tudo estiver difícil,
peçam ao seu anjo da guarda, porque é ele que vai praticamente descer você na corda da tarefa que você escolheu, do mundo que você viveu efetuar. Um trabalho voluntário, a gente faz muito trabalho voluntário na transitória e às vezes a dificuldade de tempo, mas amigos espirituais, meu anjo da guarda, a gente não sabe o nome do nosso mentor, não tem problema. Meu anjo da guarda, meu mentor, quero fazer um trabalho voluntário na transitória assim, assim, assado. Quero fazer um trabalho voluntário no GRAAC. Quero auxiliar de alguma forma na igreja católica. Quero ajudar a minha vizinhança. Não importa, é uma coisa do bem. Peça e aí essa corda baixando-nos a condição de executarmos algo. Senhor, preciso estudar no Lela, quero, mas tá difícil, eu chego em casa tão cansado. Peça ao seu anjo da guarda. Mas não se esqueçam, o paralítico pediu para que alguém o baixasse lá, ou seja, ele estava se colocando à disposição. Pediu amigo aos amigos de verdade, os amigos o abençoaram, levando até a posição do Cristo. Então, é disposição para fazer, é disposição para enfrentar as dificuldades, pedindo ajuda aos amigos espirituais, ou de repente até aos amigos, né? Olha, eu moro num lugar tão difícil, mas preciso ir para o Lela. Quem sabe não tem alguém que possa lhe dar uma carona? Quem sabe não possa alguém estar um vizinho, está indo também no mesmo lugar? Bom, enfim, disposição, pedindo auxílio, tendo contato com Cristo, para que a gente possa se curar. E depois o paralítico foi viver a vidinha de sempre. Também não. Nós vamos entrar nesse mérito, nós vamos falar de nós. Depois desse contato todo, é realmente quebrar os paradigmas que temos até então e buscarmos de fato sermos pessoas melhores, fazermos mais. Ah, mas é difícil. Em todos os templos religiosos nós temos pastores, temos o padre, nem tanto que o padre não tem o trabalho, não é que ele não faça nada, pelo amor de Deus, não é isso, não estou fazendo uma crítica à tarefa da pessoa, ele tem outras atribuições, mas ele não tem o trabalho profissional que a gente tem que sair para trabalhar, bater cartão, enfrentar as dificuldades do dia a dia, de transporte e voltar. Mas a grande maioria de pastores evangélicos, de trabalhadores do espiritismo, para que a gente possa fazer, a gente tem que fazer isso. Por quê? Porque depois que a gente teve o contato com Cristo, há necessidade de a gente também distribuir muito das bênçãos que a gente recebeu. Então, a paralisia que se refere ao texto, né, muitas vezes ela diz respeito a nós mesmos, né? E essa presença do Cristo, tudo isso que o paralítico fez, ou tudo isso que nós tenhamos que fazer para abrir esse espaço e chegar ao contato dele, deve ser um motivo de muita alegria, de muito júbilo. É muito comum, né? Até mesmo, isso, também já passei por isso, muitas pessoas que eu conheço passam. Quando teve o contato, aí praticamente quer largar a família de lado, quer fazer isso, quer fazer aquilo, nossa, eu vou estudar, eu vou trabalhar no Lela, eu vou fazer trabalho voluntário. E às vezes isso também não é que não seja produtivo. Se conseguir abrir um espaço, está perfeito. Mas a gente não pode abandonar a parte mais importante, que é a parte da nossa família. A alegria, o júbilo, a desenvoltura, o ânimo assim exacerbado é muito bom. Mas às vezes diminuir um pouco, a gente entender que a gente pode fazer menos, fazendo pouco, produtivo e direcionado, sem parar, a gente vai conseguir muito mais. Porque quando a gente abraça tanta tarefa, às vezes a gente não consegue ficar em todas elas e acaba se afastando. Então o contato com Cristo há de nos dar a serenidade e o equilíbrio que necessitamos. Que busquemos exatamente esse contato para a nossa melhora espiritual. Que seja assim para todos nós, para uma vez com esse contato, nos afastarmos da nossa paralisia definitiva da nossa alma. Vamos agradecer por mais um dia de vida, agradecer que essa palestra possa tocar-nos de alguma forma ou de uma forma muito intensa. O carinho que tento passar a todos é muito importante, mas que o Senhor nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.